Um pé de coco. Coqueiro. Quem colocou esse eiro aí no final? Como será que as palavras se formam? E um pé de manga. Mangueira. Quem colocou esse eira? As palavras sofrem modificação. Tem novas formações para dar novos sentidos. E tinha um cachorro latindo aqui do lado. Quem será que deu o nome de cachorro àquele animal? Por que a galinha se chama galinha? Mas eu fiquei mais interessado nesse eira da mangueira. Acho que eu vou estudar um pouquinho sobre o processo de formação das palavras. Acho que eu vou lá. Vamos lá? E aí, galera? Belezinha? Tranquilo? É isso mesmo. Eu sou o professor Diógenes e nós vamos estudar hoje língua portuguesa, processo de formação de palavras. Mas antes disso, não se esqueça de quê? De se inscrever aqui no canal, para que vocês não percam nenhuma das aulas do professor. Ativando o sininho de notificações, você vai ser sempre avisado. Tranquilo? E quando você for comentar alguma coisa, não se esqueça. Coloque seu nome e a série que você estuda. E se você que está aí não é meu aluno e está aqui no canal, bem-vindo! Obrigado por estar participando também. Sempre que fizer algum comentário, coloque a escola que você estuda e a cidade. Tranquilão? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre esse processo de formação das palavras mangueira, pauleira, brasileiro. Vamos falar sobre isso. Vem comigo. Então, galera, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o processo de que as palavras são formadas, né? O processo de formação das palavras. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso daqui, tá? O que é isso? Isso daqui, o que é o radical de uma palavra? Isso daqui não é a nossa matéria fundamental, mas é necessário que a gente aprenda sobre ela, certo? O radical de uma palavra é aquele elemento, aquela parte da palavra que não sofre alterações quando a palavra se modifica. Ele permanece, essa parte permanece sempre do mesmo jeito. Só observar esses exemplos, ó. Ferro. Quando você tem a palavra ferrugem, esse radical permanece. Só vai haver mudança onde? No final da palavra. Portanto, isso daqui é o radical da palavra. É fundamental a gente saber que isso existe para que a gente entenda o nosso conteúdo de agora. Veja a palavra flor, que gera floricultura e que gera florista. Flor é o radical. A partir dela, eu formo outras palavras. É isso que o radical é. A partir dele, eu mudo a palavra, transformando-a em outra. Ainda, em português, nós temos alguns tipos de palavras de acordo com a sua formação. Primeiro, as palavras primitivas. Aquela que na língua portuguesa que não provém, quer dizer, que não vem de uma outra palavra. Ela já existe. Ela já trata de algum significado. Pedra. Pedra não vem de outra palavra. Pedra, como eu disse, que nem a galinha. Quem deu nome para aquele bicho de galinha? Quem deu nome para aquele objeto de pedra? Não sabemos, mas é assim, tá? Isso são palavras primitivas, ó. A partir de, como por exemplo, flor. A partir delas é que nós conseguimos criar novas palavras. E essas novas palavras que a gente cria são as derivadas. Elas derivam das primitivas. Veja bem, de pedra eu tenho pedreiro, de flor eu tenho floricultura. Beleza? Olha aqui, pedra. Olha o radical. Continuou em pedreiro. Não e, tá? Até aqui. Continuou em pedreiro. Esse é o radical da palavra. Flor. Continuou isso daqui em floricultura. Esse é o radical. Tudo que vem depois é o que foi acrescentado. Aqui em pedra acrescentou eiro. Em flor acrescentou-se floricultura. Ou melhor, icultura. Icultura. Então, essas palavras tornam-se derivadas das palavras primitivas. Isso é importante para que a gente compreenda o nosso conteúdo. Continuando. Palavras simples. Palavras simples são aquelas que possuem um só radical.
certo? Um só radical. Veja bem, todas as palavras que são formadas só por ela mesma, azeite, cavalo, você vai ter o quê? Provavelmente, isso daqui é o radical. Essas palavras possuem somente um radical, enquanto que as palavras compostas podem ter mais de um radical. Quando você fala couve, flor, eu tenho aqui uma palavra que tem um radical e uma outra palavra junto a dela que também tem um outro radical, formando uma nova palavra. Então, das palavras simples, nós criamos palavras compostas. Lembrando que uma palavra que é primitiva também é uma palavra simples, tá? Eu posso utilizar as duas concepções para a mesma palavra. Continuando, uma coisa importante. As palavras compostas, ela podem ou não ter o quê? Hífen. Geralmente elas são duas palavras formando uma nova. Couve-flor, por exemplo, nós temos um hífen. Planalto, nós não temos um hífen. Sim, planalto é uma palavra formada por outras duas. Nós vamos ver logo adiante. Continuando. Processo de formação das palavras. O que a gente vai estudar a partir de agora. Processo de formação de palavras. Os gramáticos falaram, não, vamos dar um nome para esses processos de como as palavras se formam para facilitar para a gente. Vamos lá. Ou a palavra é formada por composição, as novas palavras a partir das primitivas, ou então por derivação. Vamos ver cada uma. Composição. Haverá composição quando se juntarem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. E nós temos dois tipos, justaposição e aglutinação. Vamos falar sobre justaposição. Pessoal, antes de ficar preocupado demais com esses nomes novos que a gente está aprendendo, preocupem-se primeiro em aprender como que acontece esse processo, tá? O nome depois fica mais fácil de você entender quando você compreende primeiro como que o processo acontece. Então vamos lá. Para raios, eu tenho aqui duas palavras formando uma nova palavra. Por que é a justaposição? Uma palavra foi colocada ao lado da outra, certo? Eles estão justapostos. Gira-sol é gira mais o sol. Duas palavras aqui, ó. Corre, corre. Corre é o verbo. Corre, corre é a ação, né? É o substantivo. O corre, corre do pessoal durante o intervalo. Entendeu? Guarda-roupa. Guarda é uma palavra, roupa é outra. Formou-se uma nova palavra por justaposição. Porque eu coloquei duas palavras lado a lado. Às vezes separado por hífen, às vezes não. Mas as duas palavras praticamente ficam inteiras, ó. Gira, sol. Segunda-feira. Guarda, roupa. Geralmente essas palavras formadas por justaposição, elas não perdem quase nada do que ela tem quando ela está sozinha, quando ela é a palavra primitiva. Além da justaposição, né, nós estamos compondo novas palavras, é por isso que se chama-se composição. O professor está fazendo tanta rabisqueira. Oh, Jesus! Por isso que elas se chamam composição. Estamos compondo novas palavras a partir de uma palavra ou duas que são primitivas. Também tem aquela formação que a gente chama de aglutinar. O que é isso? Quando nós aglutinamos duas palavras e uma delas perde sua integridade sonora, o que é isso? Algum som muda. Se você prestar atenção aqui, para raios. Para raios. Não mudou o som de cada uma delas separado. Segunda-feira. Guarda, roupa. O som, ó, permanece, mesmo formando uma nova palavra. Quando eu falo em aglutinação, acontece o contrário. Se perde alguma coisa de sonorização, de som da palavra. Vamos lá. Água mais ardente gerou uma nova palavra, aguardente.
Olha que interessante, aqui dá uma pista pra gente como as palavras são formadas, né, pessoal? De tanto falar água ardente, água ardente, água ardente, água ardente, água ardente, água ardente, fala-se rápido, criou-se uma nova palavra. Aqui, se compôs uma nova palavra por aglutinação. Se perdeu esse A aqui, ó. Virou um A só. Aguardente. Aguardente. Então, perdeu alguma coisa de som. Então, se aglutinou. Não se colocou uma do lado da outra e pronto, como é o caso da formação de palavras por composição, que a gente, né, coloca uma do lado da outra, uma na frente da outra, postas de lado a lado e não se perde som. A aglutinação perde. Ó, sobre a palavra planalto. Planalto é a palavra plano mais um alto. E realmente, o que é um planalto? Um lugar mais alto que o outro. É um plano que é mais alto que os demais locais. Pernalta é a junção de perna mais alta. Ó. Novamente, nós temos o sumiço de um A, né? Plano alto, planalto, sumiu o O, se aglutinou, quer dizer, se perdeu algum som. Olha essa daqui como que perdeu mais som ainda. Vinho mais acre, virou vinagre. Bem diferente, olha como teve mudança no som. Vinho, todo mundo sabe que é. Acre é o gosto, aquele azedo, né? Vinho azedo. Então, foi se falando vinho acre, vinho acre, vinho acre, vinho acre, vinho acre, virou vinagre. Então, o processo de formação das palavras vão acontecendo assim. Se formou aqui uma nova palavra a partir de duas. E geralmente, gente, é de falar rápido, né? Vem uma nova palavra, de tanto que fala-se duas palavras bem rapidão. Continuando. Até então, nós estamos tratando de composição. Há uma outra forma, também por derivação, por acréscimos de afixos. Calma. Ó, aqui não tem palavra que vai se juntar com outra. Nós vamos acrescentar alguma coisa à palavra. Geralmente é uma, duas ou três letras, ou quatro, que são palavras que geralmente vêm de uma outra língua, como por exemplo do grego e do latim. E sempre é o quê? Se anexa à palavra primitiva. Lembre-se, é sempre da palavra primitiva que surgem novas palavras. Prefixal. Derivação prefixal. Gente, prézinho. A gente faz o prézinho, a pré-escola, o pré-escolar, antes de entrar na escola de fato. Então, pré é antes. Então, cria-se uma nova palavra quando se acrescenta algo nela, que a gente vai chamar de prefixo. Olha a palavra feliz. Feliz é um radical. Felicidade já seria uma palavra que foi mudada. Infeliz. Eu acrescentei o in, que é um prefixo. Ele não é uma palavra sozinho, né? O in não é uma palavra por si só. Então eu acrescento uma palavra, na verdade, um prefixo que vai mudar o significado do radical. Feliz, uma pessoa feliz. E o que é uma pessoa infeliz? Olha, eu mudei o significado, que não tem felicidade. A mesma coisa aqui, ó. O radical, uma palavra já conhecida, leal. Uma pessoa que tem lealdade, que a gente pode confiar. Leal. Eu acrescento des, se eu acrescento antes, eu chamo de prefixo, se tornou desleal. Opa, ficou meio escondidinho ali. Desleal. Derivou uma palavra nova a partir de um acréscimo, aqui de um prefixo, que foi antes. E será que acontece de poder acrescentar alguma coisa no final? Sim, aí muda o nome, vira sufixo. Quando eu acrescento antes, eu acrescento prefixo. Quando eu acrescento no final, eu acrescento um sufixo. A palavra feliz é um radical. Eu acrescentei mente, virou felizmente, uma nova palavra. Derivou uma nova palavra a partir do acréscimo de uma partícula no final dela, de um sufixo. Então, deu um novo significado para a palavra. Volta lá em desleal, que eu coloquei um prefixo.
Ó, a mesma palavra, ou melhor, o mesmo radical. Sim, a mesma palavra com o mesmo radical. Leal, agora eu coloco um sufixo no final. Lealdade. Tornei uma nova palavra, acrescentando algo no final. Esse é o processo de formação das palavras. Mas, professor, eu posso colocar os dois? Um prefixo e um sufixo? Algo no começo e algo no fim? Sim. A gente vai chamar isso de derivação parasintética. Então, eu tenho o acréscimo de um prefixo e de um sufixo a quem? A uma palavra, ao radical de uma palavra. A palavra triste, o radical é triste. Se eu coloco o prefixo em e o sufixo esser, eu tenho a palavra entristecer. Eu formei uma nova palavra aqui, ó, por derivação parasintética. Por quê? Eu acrescentei duas coisas, duas partículas, um prefixo e um sufixo. Tal qual em entardecer. O radical é tard. Eu coloquei o sufixo esser, tardecer não existe, mas existe entardecer. Eu usei tanto um prefixo quanto um sufixo e dei um novo significado, criei uma nova palavra. Certo? Esse é o processo de formação das palavras. Tem outros processos, professor? Tem, mas nós vamos estudar só esses agora. Beleza? Então vamos exercitar o nosso aprendizado? Simbora lá? Vocês que são meus alunos, eu já mandei as atividades pelo WhatsApp. Quem não é meu aluno vai procurar com o seu professor ou com a sua professora, certo? A atividade que ele vai te dar. Simbora lá nas atividades que o professor mandou e vamos trabalhar, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo, até mais!